no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 12, vai falar sobre a figueira maldita. Por que foi a figueira maldita? Ou a figueira amaldiçoada? E diz assim a palavra: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. E Jesus falando, disse-lhe: Nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os discípulos ouviram isto. No verso 11 deste mesmo capítulo, vai falar que e Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, no caminho, Jesus ali encontra uma árvore, uma figueira, e ali, ele vendo de longe a figueira com muitas folhas. Ao chegar perto dessa figueira, Jesus não encontrou somente folhas, não havia nela frutos. E Jesus a amaldiçoou, falando que nunca mais ela daria fruto para sempre. E por que Jesus amaldiçoou essa figueira? Muitos estudiosos falam que Jesus estava falando, amaldiçoando essa figueira, essa alegoria se referia a Israel, o povo de Israel, que naquele tempo era um povo religioso, que aparentava ter a religião, mas não seguia, não praticava. E a figueira, ela, antes de dar a folha, a figueira, ela dá os frutos, para depois vir as folhas. E quando Jesus vê que a figueira estava cheia de folha, ali Jesus amaldiçoou, porque a figueira estava sendo enganosa. E como poderia uma figueira dar folhas sem antes dar o fruto? Então não era comum. E Jesus ali, ele teve fome e se deparou com o engano da árvore. O interessante é que em toda a Bíblia, a natureza, ela é em harmonia com Deus. Ela é de acordo com Deus. O primeiro ser que gerou de engano, o ser da natureza que gerou de engano, foi a serpente, né? Que o inimigo se apossou da serpente e ele usou a serpente para enganar Eva. E ali Deus amaldiçoou a serpente, dizendo que nunca mais ela iria andar, iria se rastejar e ia comer o pó da terra. Essa foi a sentença para a serpente no jardim. Ela foi amaldiçoada por Deus por praticar, ser usada na prática do engano, que o inimigo usou a serpente para enganar Eva. E aqui vemos a figueira, quem tentou enganar Jesus, né? A figueira produziu folhas sem ter frutos, né? Que não era o costume da figueira. E Jesus também amaldiçoou a figueira. Se pararmos para ler as Escrituras, quando Deus pede a Noé que colocasse os animais, os ferozes, os selvagens, os domésticos, os peçonhentos, tudo dentro da arca, os animais, eles obedecem a Deus e entram em direção à arca antes do dilúvio acontecer. E ali, os animais são obedientes a Deus. Eles não causam nenhum dano a Noé e sua família. Os animais ali são obedientes ao Senhor. E ficam 40 dias e 40 noites dentro daquela arca. E vimos que a natureza, ela é obediente a Deus. Outra prova disso, a gente vê em Mateus, né? Se eu não me engano, deixa eu dar uma... Em Mateus, no capítulo 8, no versículo 23, vai falar da tempestade apaziguada, naquele momento em que os discípulos estão no barco e o mar se levantou com uma tempestade, e as ondas e o vento batiam aquele barco
para lá e para cá, e os discípulos tiveram medo e clamaram ao Senhor para que socorresse eles. E no verso 26, Jesus disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, se levantando, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E olha só o que os discípulos, eles falam ali naquele momento. E aqueles homens se maravilharam, versículo 27, se maravilharam dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vimos aqui que Jesus repreendeu o vento e o mar e eles cessaram, eles se acalmaram. Então, vemos que a natureza é obediente a Deus, ao Senhor Jesus. Eles obedecem. A Bíblia também fala sobre o mar, que Deus pôs o limite no mar, para que o mar não avançasse. Deus que pôs o limite no mar, estabeleceu o céu, firmou, deu firmamento ao céu, as estrelas, a lua se põe, nasce todos os dias, porque obedecem a Deus. Então, quando a natureza não está em harmonia com aquilo que o Senhor projetou para ela, né, o Senhor destrói. O Senhor, ele repreende. E não foi diferente com essa figueira. E o que me chama a atenção aqui é que Jesus teve fome. Jesus teve fome e foi procurar se acharia alguma coisa na figueira. E não tendo figos, não era tempo de figo, não era tempo, ele então amaldiçoou. O que podemos aprender com essa história nos dias de hoje? Essa alegoria nos dias de hoje, ela remete algo interessante para a nossa vida. Nós que cremos em Senhor Jesus, somos crentes em Cristo, nós não devemos ser como essa figueira maldita, que aparenta ser uma coisa, mas não produz o fruto que deveria produzir. Vou explicar melhor. A figueira maldita representa a hipocrisia, a falsidade em que alguns cristãos, nos dias de hoje, eles vivem. Aparentam ser crentes em Cristo Jesus, mas vivem como pecadores. Não produzem os frutos. Qual frutos? Não é salvar a alma. Não é pregar. Não é cantar em cima de um altar. O que seria frutos a ser produzido pelo cristão? O fruto produzido pelo cristão é o fruto de justiça. É o fruto do Espírito Santo. É o fruto do caráter de Cristo. Frutos de caráter de Cristo. Fruto do Espírito, fruto de justiça. Né? Todo cristão deve produzir frutos. Então, nós cristãos somos comparados a árvores. Vemos lá em Isaías, vemos em Salmos, né, que somos como árvores, né? No Salmos 1, no versículo 3, vamos ver o que está escrito em Salmos 1. Salmos, capítulo 1. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Plantada junto ao ribeiro. O que significa o ribeiro? O ribeiro significa o Espírito Santo, e a árvore são os justos.
Isso significa que todo aquele que guarda e pratica a palavra de Deus possui vigor e resistência, mesmo no surgimento de problemas. E por que devemos produzir frutos? Não ser como aquela árvore infrutífera. Porque aquela árvore infrutífera, ela produzia nos viajantes, né, expectativa. Aquela árvore infrutífera, ela produzia em todos aqueles que passavam expectativa de encontrar algo bom, algo para se alimentar. Assim como Jesus teve fome, criou expectativa de ver naquela árvore algo que poderia alimentar ele, que pudesse alimentar ele. E assim, nós como cristãos, não devemos viver só na aparência. Por quê? Porque aqueles que tiverem fome do evangelho de Cristo, aqueles que tiverem a necessidade de se alimentar com uma palavra, com algo da parte do Senhor, nós temos que ser como árvores frutíferas, temos que ter bons frutos, e nossos bons frutos vêm a partir das nossas ações, da nossa convivência, de sermos exatamente como o Senhor chamou para sermos, né? Árvores plantadas ao ribeiro de águas, a qual dá fruto na estação própria, e cuja as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, temos que ser como árvores frutíferas, né? Plantadas junto ao ribeiro, junto ao Espírito Santo, que no tempo certo, produzirá o fruto na sua própria estação. Quando vier o tempo, aquele fruto vai ser produzido. E tudo quanto fizer, prosperará. Que tipo de árvore nós temos sido? Para essa reflexão, para mim e para a sua vida. Que tipo de árvores temos sido? Uma árvore enganosa, que só aparenta folhas e nenhum fruto? Árvores de engano? Quem temos sido? Qual tipo de árvores temos sido? Será que temos dado bons frutos? Porque não é questão só de dar fruto, mas sim bons frutos. Bons frutos. O figo tem que ser bom. Não pode ser colhido fora do tempo. Toda fruta também colhida fora do tempo, ela não é saborosa. Então, é muito sábio esse versículo. A qual o fruto na estação própria. A qual dá o fruto na estação própria. No tempo certo. Produz o fruto no tempo certo. E as folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Fica com essa meditação aí. Que Deus venha abrir o nosso entendimento. Que não sejamos como os fariseus, hipócritas, viver de aparência, fingir ser o que não somos, mas sermos sinceros mediante o Senhor. Jesus é a verdade. Como que Jesus ele vai lidar com o engano? Jesus sendo a verdade, ele vai contra o engano. Ah, mas tadinha da árvore. Por que Jesus amaldiçoou a árvore? Ele amaldiçoa todos aqueles que vivem o engano. Deus amaldiçoa todos aqueles que vivem no engano. Já são amaldiçoados. Não precisa de maldição, já são amaldiçoados por si. Por praticar os tais atos. Jesus é a verdade. E onde está a verdade, a mentira não chega. Aonde está o engano, a verdade não pode ficar. Não tem como andar dois juntos se não tiverem de comum acordo. E quem pratica as obras do engano? É Satanás. Então, Deus amaldiçoou as obras de Satanás. Porque usou de engano. Assim como foi a serpente. Foi amaldiçoada. Porque foi um instrumento de engano para Eva. Assim como essa figueira foi um instrumento de engano para Jesus. E todo aquele viajante que passava por ali. Porque as coisas de Deus não são enganosas.
Deus por acaso faria e não confirmaria? A vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Tudo que Deus faz é perfeito. E Deus é verdade. Deus é justo. Deus é justiça. Cuidado com as práticas enganosas. Porque com as nossas ações, podemos destruir a vida de algumas pessoas. Aquelas pessoas que vão olhar, vão querer ver como referência, vão querer se alimentar. Aquele homem, aquela mulher deve ter algo da parte de Deus para me oferecer. E aí, se a gente andar diferentemente daquilo que o Senhor nos chamou para andarmos e causar algum mal, uma desilusão, como Jesus teve que, ao encontrar somente folhas, criou uma expectativa que não tinha, uma expectativa e foi totalmente diferente. Isso é o perigoso, né? Das pessoas criar expectativa nos servos do Senhor e depois verem outras coisas, verem que não é aquilo que aparentava ser. Isso é ser uma figueira maldita. Aparentar ser uma coisa que não é. Fazer com que as pessoas vejam, criam expectativas e depois gera desilusão. E muitos acabam se afastando do Evangelho, acabam se afastando da presença de Deus, acabam se afastando de Jesus por causa de ser como uma figueira sem frutos. Então, devemos ter muito cuidado para não sermos como essa figueira. Não apresentar só folhas, as folhas que representam a aparência. Mas devemos produzir frutos. Frutos de justiça, fruto do caráter de Cristo, fruto do Espírito Santo. Para que quem tenha fome venha saciar do Evangelho de Cristo através das nossas vidas. E que possamos ser, aqui na terra, instrumentos lapidados na mão do Senhor. E que sejamos não como essa árvore infrutífera, mas que sejamos cheia do fruto do Espírito Santo de Deus. Para quem tiver fome, levarmos o fruto da justiça, o fruto do caráter de Cristo, o fruto do Espírito, às pessoas a quem tem fome da palavra de Deus, a quem tem fome do pão da vida, que é o nosso Senhor Jesus. Que podemos ser árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, a qual o fruto se dará na estação própria, e tudo quanto fizermos, prosperaremos. Em nome de Jesus. Fica com essa reflexão e que Deus te abençoe.